A ideia de hoje é a gente tentar concluir os três porquinhos da sociologia, né? A gente viu em vídeos passados, eu falei do método do Durkheim, aí eu falei do método do Marx, e agora a ideia é chegar no terceiro fundador, digamos assim, da sociologia, que é o Max Weber, né? Então, aqui na minha mão, o livro dele, o mais conhecido, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, o Weber é um fundador aí de uma terceira corrente, digamos assim, uma terceira teoria ou uma metodologia dentro da sociologia. E aí, esse livro é o mais famoso dele, né? Ética Protestante. Segundo ele, nesse livro, ele defende de que para o desenvolvimento cultural do capitalismo, se a gente pensar, por exemplo, o Durkheim fala muito em trabalho também, o Marx, né? Fala mais no sentido até econômico, talvez, do capitalismo. O Weber traz uma abordagem cultural, né? Para ele, a grande influência cultural no desenvolvimento dos valores da sociedade capitalista foi a ética protestante, ou seja, o estilo de vida que os protestantes inauguraram, ou seja, lá no século XVI, né, quando algumas, principalmente o Lutero, por exemplo, Calvino, que são os mais conhecidos, romperam com a Igreja Católica, né, e fundaram o que a gente chama aí de igrejas protestantes, ou o que a gente chamaria aqui no Brasil mais popularmente das igrejas evangélicas. Então, segundo Weber nesse livro, com essa nova interpretação da Bíblia, esse novo estilo de vida criado pelos protestantes a partir da religião, ajudou a desenvolver o espírito do capitalismo, né? Ou seja, a cultura necessária de, por exemplo, ter disciplina para o trabalho, de cumprir, né? Porque teve que existir toda uma modificação de comportamento, então as pessoas não eram acostumadas a trabalhar em empresa, cumprir horário, né? No sentido de relógio, como a gente entende hoje. As pessoas tiveram que se acostumar a ter um patrão, né? A ter coisas que até aquele momento não existia no sentido que a gente entende hoje, que para hoje, claro, para a gente parece tão normal. E o Weber alega que a influência protestante foi importante nisso, criou esse estilo de vida baseado no consumo, né, em acreditar que se você estivesse poupando dinheiro, economizando, investindo, isso seria um caminho para alcançar a salvação da alma. Isso que é interessante desse livro, né? Ele não coloca como algo proposital, intencional criar essa cultura, mas foi uma consequência, né, da reforma protestante e não necessariamente algo pensado para desenvolver uma cultura, digamos assim, do capitalismo, mas uma consequência, né? Como diria o Chaves, foi sem querer querendo. Mas enfim, a ideia de hoje é falar mais especificamente do método, né? Então, para entender qual era a metodologia do Weber, primeiro, aqui uma diferença importante, né? Para ele, o objeto de estudo da sociologia é o que ele chamava de ação social. Então, o que é uma ação social? São aquelas ações, então, nem toda ação humana é necessariamente uma ação social. Ela depende, então, de ser orientada pelo comportamento das outras pessoas. Por exemplo, qual que seria a diferença, né? Para o Weber, um exemplo clássico que ele dá é o da bicicleta, né? Duas pessoas que estão vindo no mesmo caminho de bicicleta, um na direção do outro, eles vão se chocar. Se os dois, percebendo que vão se chocar, nenhum toma nenhuma atitude, eles ficam parados e deixam o choque acontecer entre as bicicletas, isso não seria uma ação social, porque por mais que o outro viu ali, a pessoa não tomou nenhuma atitude, né? Agora, se você, vendo que ia ter esse choque, você, por exemplo, sendo uma das pessoas que está na bicicleta, desvia do outro, isso seria uma ação social, porque você considerou o outro e tomou uma atitude a partir disso, né? No caso, desviar. Claro que a gente poderia pensar aqui na vida social para várias outras coisas que a gente faz, e aí até pensar, sei lá, influência da sua família na sua vida, né? Ou influência no dia a dia do que os outros fazem. Até como professor, por exemplo, né? O professor em geral, o que ele faz na sala de aula, como ele prepara o conteúdo, como ele pensa uma aula, tem a ver com, por exemplo, pensar nos alunos, né? Qual é o tipo de aluno que eu tenho, que tipo de conteúdo pode ser mais interessante, a forma de abordar esse conteúdo. Então, a própria, sei lá, uma ação da aula, por exemplo, pode ser uma ação social nesse sentido, porque o professor se baseia no comportamento do aluno, ou enfim, quem é aquele aluno, para pensar numa aula, num conteúdo, na estrutura de uma aula. Certamente é diferente da aula para um estudante universitário, de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, essas coisas vão mudando, né? Então, ação social tem a ver, então nem toda ação humana para o Weber vai ser uma ação social, porque ela depende de estar referenciada no comportamento de outra pessoa. Então, se ela não for referenciada, não seria para ele, né, uma ação social. Por exemplo, sei lá, se eu corro para baixo de uma árvore para me abrigar da chuva, se isso foi só pelo reflexo, né, da chuva caindo, não seria uma ação social, porque não tem a ver com outro ser humano. Agora, se de repente eu aprendo, eu vejo outro ser humano, sei lá, de repente abrindo um guarda-chuva num dia de chuva, isso já seria uma ação social, né? Porque eu estou me baseando no comportamento de outras pessoas. Eu vi elas levantando o guarda-chuva sobre a cabeça para não se molhar e eu fiz isso também, né? Baseado no comportamento dos outros. Então, a ação social sempre tem que pensar nesse sentido, né? E de que há uma ação, né, correspondente a outros indivíduos.
E cuidado para não confundir com o conceito de fato social do Durkheim, né? Tem muita gente que confunde. Então, uma coisa é pensar o fato social, que é um conceito do Durkheim, e aí vocês podem voltar no vídeo que eu gravei sobre o Durkheim, ou, né, e aí diferenciar então da ideia de ação social, que é mais baseada no indivíduo. Isso também é interessante, né? Apesar da sociologia, as pessoas pensam, sociologia, estudar a sociedade, a gente pensa em grupos, né? Em vários indivíduos. Mas o Weber tem a ver com criar uma teoria, digamos assim, a partir do indivíduo, né? Isso é bem interessante, é diferente de outros autores, né, ou a maioria dos autores na sociologia, que vão pensar, claro, estruturas sociais, pensar instituições, sei lá, mercado de trabalho, igreja, escola. Ele pensa, né, a partir dos indivíduos, qual é o sentido, o significado que os indivíduos dão àquilo que fazem, né, um sentido subjetivo. Então isso é interessante, é uma sociologia criada, digamos assim, a partir do indivíduo. E aí, para estudar então a ação social, aquelas ações baseadas no comportamento de outras pessoas, que o indivíduo toma baseado no comportamento dos outros, ele desenvolveu um método, né? Esse método é chamado, que eu abreviei, sociologia compreensiva. Por quê? Né? Porque justamente vem dessa noção de tentar entender qual é o sentido das ações. Então, por que eu trabalho? Por que eu escolhi uma profissão? Por que eu vou para a escola? Qual é o sentido que os indivíduos dão ao que fazem? Por que eu estou gravando um vídeo? Por que eu resolvi, enfim, qualquer coisa na minha vida? Qual é o sentido que eu dou? Né? Então, sociologia compreensiva, na medida que tenta entender qual é o sentido das ações, ou seja, qual é o significado que os indivíduos dão para aquilo que fazem. Né? Então, é nesse sentido que o Weber pensa a sociologia dele. E para tentar entender isso, o que seriam, né, as ações, o método dele constitui em criar o que ele chama de tipos ideais. Né? Então, por exemplo, pensar o que é um tipo ideal, ele tem a ver com... Pensem no conceito, né? Quando você tem um conceito na sua cabeça, para qualquer palavra. Uma vez na sala de aula, eu lembro que eu perguntei para uma aluna, né? Ela não estava entendendo muito bem esse conceito, aí eu perguntei para ela, me define uma palavra, qualquer palavra, né? E aí ela falou a palavra amor. Aí eu, tudo bem, amor, o que é amor para você, né? Aí ela me disse, amor para mim é uma atitude que a gente toma impensada, né? Não racional, emotiva. Então eu falei, olha, você tem uma definição então do que é amor, você tem o seu tipo ideal do que é o amor, né? Se a gente pensar didaticamente seria isso, o tipo ideal. Então, quando o cientista, o sociólogo nesse caso, observa a realidade, né? E ele começa a observar alguns padrões de comportamento, você vai criar uma tipologia, ou seja, você cria uma classificação. É isso que a gente faz em geral, né? No senso comum, em qualquer lugar, a gente sempre cria ideias do que são as coisas. Então a gente cria conceitos. É mais ou menos nesse sentido. Então você cria uma tipologia, né? Assim como se a gente pensar em outras disciplinas, a biologia, quando a gente classifica os seres vivos, por exemplo, né? Você está fazendo uma tipologia, você está fazendo um tipo ideal de seres que se enquadram, sei lá, em vertebrados, vertebrados e por aí vai, né? Outras classificações que a gente poderia usar. Então, na sociologia é a mesma coisa, a proposta do Weber, né? Você criar modelos de referência, uma tipologia das coisas. Então, quando eu digo que uma coisa é amor, ou é amizade, ou coleguismo, por exemplo, né? Uma coisa que é bem clássica, a gente pensa, eu não sou amigo do fulano, sou colega. Se você faz essa diferença, o que é um colega, o que é um amigo, para você isso já é uma tipologia, já é um tipo ideal do que é ser amigo, do que é ser só um colega de trabalho ou de escola, enfim. Então, os tipos ideais têm a ver com essa construção. E uma coisa que é interessante, né? O Weber tem uma concepção de ciência que é diferente um pouco, né? Para ele, não seria possível o cientista entender toda a realidade. Não é possível você criar explicações para toda a realidade. Você sempre vai entender uma parte da realidade, né? Você vai dar conta de explicar uma parte dela. Então, isso é interessante, porque se a gente pensar em relação ao Durkheim, ao Marx, eles tinham mais uma perspectiva de que era possível entender a realidade com a ciência, ou a totalidade da realidade. O Weber já acha que não, né? Quando você constrói esses tipos ideais, e aí é interessante, ele considera também que já há uma influência do pesquisador nessa análise, né? Então, quando você cria, quando eu perguntei lá para minha aluna, né, o que ela classificava como amor, que foi o caso que ela deu de exemplo, ou seja, claro que a gente dá para perceber que nessa definição dela tem um monte de coisa que talvez fique de fora, ou que outras pessoas criariam outras classificações. Então isso é interessante também. O Weber cria uma ideia de ciência que aceita a noção de que a visão do pesquisador interfere no objeto de pesquisa dele, né, digamos assim, e que aí também cria uma confusão bem interessante, né, porque o Weber tinha um termo que era a neutralidade axiológica. Isso é muito comum até na sociologia mesmo, muitos sociólogos com doutorado confundem isso, dizendo que para o Weber seria possível ter uma neutralidade na ciência. Na verdade, com esse termo, ele quis dizer que dentro de uma pesquisa, por exemplo, quando eu digo que tal conceito é dentro da ideia do Weber, em geral você já tem uma noção do que eu estou dizendo, que é parte do indivíduo, do sentido subjetivo que os indivíduos dão às suas ações. Agora, se eu digo que não, isso que eu estou falando é baseado no Marx, vocês provavelmente vão imaginar
nos conceitos de classe social, de mais-valia. Se eu falar, não, estou explicando isso conforme o Durkheim, você já vai pensar em outros conceitos, por exemplo, sei lá, instituições. Então, percebam, é isso que o Weber está querendo dizer, né? Com essa noção dele de neutralidade axiológica. Que o olhar do pesquisador também interfere nessa construção do conhecimento, né? Então, ele admite que digamos assim, que não há essa separação, né? Não é como o cientista ser totalmente neutro ou distante daquilo que ele está pesquisando. O olhar dele em si já é uma influência sobre o objeto de pesquisa. E que é interessante, então gera uma confusão mesmo essa noção no Weber. Muita gente, inclusive gente com doutorado em sociologia, defende, às vezes interpreta errado, né? Essa noção dele é interessante. Então, o modelo, a metodologia do Weber já é muito mais subjetiva, né? Digamos assim. Ele tem uma outra percepção das ciências sociais em relação ao Marx, ao Durkheim, né? Nesse sentido mais assumindo a possibilidade de interferência nesses modelos que o pesquisador cria e que ele pode interferir na visão dele. A clássica tipologia que o Weber cria até para colocar isso em prática são das ações sociais, né? Segundo ele, a gente tem 4 sentidos da nossa ação. Uma ação que é afetiva. Então, por exemplo, quando, sei lá, eu torço para um time de futebol, meu time faz um gol, eu vou dar um grito, vou comemorar. Isso seria uma ação afetiva, né? Com sentido afetivo. Eu fiquei emocionado. Claro, pode ser algo positivo, como comemorar um gol, ou pode ser algo negativo. Num próprio jogo de futebol, se meu time toma um gol, talvez eu xingue, eu fique irritado, né? Então pode ser afetivo nesse sentido, né? De que envolve uma emoção, seja ela positiva ou negativa, digamos assim, né? Existe uma ação que é tradicional, por exemplo, o Weber diz que é aquele tipo de ação que a gente não reflete, né? Por exemplo, eu levanto todo dia de manhã, eu escovo os dentes, tomo café. Eu não penso, sei lá, e por ser brasileiro, né? Sei lá, vou tomar café e comer um pão com manteiga. Se eu fosse de outra cultura, seria um outro tipo de hábito, né? Ou seja, isso é uma ação tradicional. Eu nem penso por que eu faço aquilo. Eu simplesmente acordo e faço, né? A gente não se questiona muito. Então, por outro lado, segundo ele, tem algumas ações que são racionais, né? Por exemplo, a racionalidade de alguém que está pensando em passar no vestibular, que ele chamaria de racionalidade em relação a fins, né? Você tem um objetivo, passar no vestibular. Para chegar nesse objetivo, né? Sendo bem pragmático, ou seja, aquela pessoa que faz o que é necessário ser feito. Eu quero passar no vestibular no final do ano. O que eu preciso fazer? Preciso estudar, preciso assistir vídeos, fazer exercícios, ler, enfim. Você vai desenvolver meios de chegar nesse seu objetivo. E segundo ele, também tem ações racionais que têm um sentido de valor também, né? Com relação a um valor. Por exemplo, eu acredito muito na democracia. Então, tendo consciência disso, que a democracia seria, por exemplo, a melhor forma de organizar uma sociedade politicamente, por mais que às vezes até defender a democracia possa ser arriscado. Vamos pegar aí o exemplo da ditadura no Brasil, né? Quem se posicionou contra o governo ditatorial correu o risco de ser preso, torturado, teve que sair do país e esse tipo de coisa. Mesmo essas pessoas sabendo, tendo consciência desse risco, elas resolveram que a democracia era um valor importante que merecia, talvez, até inclusive, né, sofrer esse risco. Então isso já seria uma ação racional, porque ela é consciente, ela é pensada, mas ela tem a ver com um valor, que seria acreditar na democracia, lutar pela democracia, digamos assim. Então perceba, é uma tipologia, ou seja, o Weber construiu, claro, e para ele isso significa que ele explicou todos os sentidos das nossas ações, afetivas, tradicionais, racionais com relação a valores e afins. Não, né? Para ele significa que é uma explicação que ele deu, que ele conseguiu observando regularidades explicar, mas ele admite a ideia de que possa existir. Isso, aliás, é um desafio que eu faço em toda aula, né, quando eu explico o Weber. Pergunto para os alunos, vocês acham que existe um quinto tipo, né? Fica aí até para a gente pensar. Até hoje nenhum aluno conseguiu responder, né, se existiria um quinto tipo. Mas é uma coisa para se pensar. Será que existiria um quinto tipo de ação social, né? Um sentido de ação, né? Então, é mais ou menos nesse caminho a explicação do Weber, né? Bem diferente do Marx, bem diferente do Durkheim, e que fecha aí os clássicos da sociologia, para a gente entender a metodologia de cada um deles. Se você entender esses princípios do Weber, certamente você vai conseguir entender toda a lógica da sociologia dele e dos outros temas que são discutidos. Então a ideia de hoje era um pouco isso, né? Entender a metodologia do Max Weber.